7. Esdras. Depois de Crônicas. Isso. Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Aí, está entre Gênesis e Apocalipse. Bíblia, isso aí com certeza é fato. Pode rodar aí e demorar um pouquinho, chama que vai achar. São uns livros, dos profetas menores, difíceis da gente ler, então a gente tem um pouco o hábito de achar. Quando fala Ruth, esses livros assim, Naum, é muito difícil de achar. Acharam? Ó, versículo 6 até o versículo 13, diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, dos porteiros, dos netineus, do ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Amém? Pode sentar. Até aqui. Aleluia, Deus me deu essa leitura. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de pregar com esboço. Eu escrevo isso aqui que Deus me dá lá na minha casa, no trabalho, onde eu vou, mas quando eu começo a falar, o Espírito ele vai falando nos meus lábios e eu tenho dificuldade. Mas hoje, eu quero fazer você entender isso aqui. Vou tentar me manter dentro daquilo que Deus fez falando comigo, eu indo com bastante calma, para você entender, amém, esse cenário aqui. Ó, Jeremias ele vai profetizar a respeito desse cativeiro, devido à desobediência do povo, devido ao povo fazer aquilo que não convinha a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, o povo agora está errante diante dos olhos do Senhor, e o Deus vai preparar um cativeiro para eles poderem voltar ao centro da vontade do Senhor. A gente já entende, sabe aqui, que todas as vezes que saímos do rumo, ou que saímos do percurso, Deus ele vai criar uma situação para trazer a gente de volta. Isso é o seu amor mostrado por todos os seres humanos. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Júnior Trovão pregando, e ele estava liberando uma palavra sobre a vida da Ivete Sangalo, que está repercutindo muito isso aí nas redes sociais, e ele estava falando a respeito disso. Ele falou que Deus ele tem poder para macetar a Ivete, para macetar tudo que ela disse que ia macetar. Mas Deus não fez. Ele podia ter jogado aquele trem elétrico no chão, ter matado não somente ela, mas muitas pessoas que estavam ali acompanhando. Mas Deus não fez por quê? Porque Deus está dando oportunidade, através do seu amor, dela se converter, amém? Dela aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador e ter direito à salvação da sua alma. Então esse é o nosso Deus, irmão, que embora errante, embora falhos, pecadores, ele prepara um percurso para nos levar às vezes a um sofrimento, uma dor, através de perdas, de enfermidades, de qualquer coisa, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Então Ele sempre prepara uma situação para trazer a gente para o centro da vontade de novo. Porque, irmãos, uma verdade é que
por nós mesmos, quando nós começamos a errar, errar o alvo, a gente não volta mais não, irmão. Só a graça do Senhor Jesus para colocar a gente no caminho de novo, e às vezes essa graça dói, porque Ele tem os seus meios de trabalhar. Às vezes Ele vai mexer em algum ponto que para a gente é delicado, às vezes Ele vai mexer em alguém que para a gente é muito amado, mas são as suas formas de trabalhar. Aí o povo de Israel, ele começa a errar diante dos olhos do Senhor, casar com mulheres que não são da sua terra, e faz aquela mistura toda, né? E vai bagunçando o cenário todo, uma apostasia, uma idolatria muito grande. Então Deus prepara esse cativeiro, e através da boca do profeta Jeremias, ele vai dizer que tem dia marcado para esse cativeiro ter fim. 70 anos era a duração do cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Aí os irmãos conhecem bem a história, né? Jerusalém é sitiada, vai ser levado, o povo cativo, o povo vai ficar na Babilônia, vai descer lá as suas necessidades, vão estar em terra estranha, vão estar em um lugar que não queria estar, porque às vezes é assim, quando a gente desobedece, Deus leva a gente para coisas que a gente não queria passar, mas que são necessárias para que a gente consiga se conscientizar de que aonde nós estávamos era bem melhor. Aonde Deus tinha nos inserido, o plano dele para nossas vidas era muito melhor e maior do que os nossos. Só que às vezes, irmãos, a gente começa a se perder, e Deus prepara para a gente passar por coisas que a gente não deveria e também não queríamos passar. Bem, então Esdras, irmãos, ele, como eu falei aqui, ele era um escriba. Ele também vinha de uma linhagem sacerdotal. Esdras, irmãos, ele foi alguém que trouxe um avivamento para um povo de Israel. Porque o verdadeiro avivamento não se dá pelo movimento, não se dá pelo pula-pula, pela língua estranha, pelo balabaçai, não se dá por você pisar na cabeça do diabo, esmagar ele, dizer: tu está repreendido na minha casa, na minha família. Não. Não se dá quando você canta e aleluia, e as coisas fluem e acontecem. Não se dá quando você, amém? Aleluia, se dá quando tem a palavra de Deus. E Esdras, ele é alguém que vai se levantar para trazer a palavra de Deus para o povo. E esse é o verdadeiro avivamento. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, quando ela vem sobre nós, ela traz um avivamento tão grande. Sabe como? Aleluia, que você tem uma vontade de fazer uma coisa, mas pelo poder da palavra você se retém e diz assim: eu não vou fazer. Esse é de fato um avivamento. Então Esdras, ele é esse homem. Ele é alguém, aleluia, que é escriba. Escriba é um estudioso da lei, das leis que Deus tinha dado para Moisés. E toda a sua Torá, né, 613 leis, se não me falha a memória, que não era só os 10 mandamentos, tinha as leis que eles deveriam cumprir. Então Esdras é alguém que vai se dedicar ao estudo das leis que Deus tinha dado para Moisés. Era alguém muito capacitado, alguém que se preparou muito para exercer esse ministério, amém, sobre a face da terra. Aí vamos lá, ele é um líder que assumiu a responsabilidade de trazer um avivamento através da palavra de Deus. Quando Esdras se levanta para poder voltar a Jerusalém, a Bíblia diz, irmãos, que muitas outras pessoas já haviam voltado, já havia trabalhado na reconstrução. Você vai lembrar quando o rei Ciro, ele vai ter a oportunidade de lembrar, Deus trazer a memória dele, de lembrar e dizer assim: olha, o cativeiro chegou ao fim. Então fala para esse povo voltar para a sua terra, reconstruir os muros, levantar o templo para adorar esse Deus. Está escrito, está aqui, ó, nos manuscritos, os escribas mesmos escreviam e ficou guardado. Então Ciro, ele vai dar essa ordem, o povo se levanta, volta, e Ciro vai abençoar muito o povo, vai dar todo o material para eles levantarem os muros, para eles reconstruir o templo. Aleluia. Mas o que eu quero falar para os irmãos aqui, irmãos, aleluia, que é uma dificuldade a gente fazer a obra de Deus. É uma dificuldade muito grande a gente fazer a obra de Deus. Quando Ciro dá essa carta de autorização para eles voltarem, vou chegar lá daqui a pouco para falar de Esdras, que ele volta depois que o povo já estava voltando, para não poder me perder aqui. Ciro, ele dá a carta para o povo voltar, para reconstruir, para trabalhar novamente. Só que vai se haver alguns levantes, irmãos, para tentar impedir, para parar a obra. Aí eu vejo, irmãos, uma dificuldade muito grande a gente fazer a obra por causa dos levantes.
Aí eu vou narrar para você acompanhar junto comigo. Se você puder, deixa a tua Bíblia aberta, para você acompanhar junto comigo a leitura da palavra, que eu falei para os irmãos que eu vou ficar aqui fiel, que você vai me ver hoje pregar de maneira diferente. Você vai ver assim, esse pastor hoje está diferente, mas é o que Deus falou comigo lá na minha casa. Hoje eu vou me manter fiel aqui ao que Deus falou comigo. Eu vou tentar não fugir desse esboço aqui, porque foi terrível o que Deus falou comigo na minha casa. Irmãos, Neemias, ele também foi contemporâneo desse homem chamado Esdras. E em uma ocasião dele estar trabalhando na obra, alguém chama ele lá embaixo e diz para ele assim: ô, desce aqui, vem aqui. Rapaz, ele estava tão envolvido com a obra, ele estava tão entronizado com a obra, que ele diz assim: olha, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Se eu descer aí, nem que seja 5 minutos para me descer aí, falar contigo e voltar, esses 5 minutos vai me impedir de continuar a obra. Então, você vê uma dificuldade muito grande de a gente fazer a obra. Por causa do quê? Por causa dos levantes. Ó, vamos lá. Selo da autorização para reconstruir está lá no capítulo 1, versículo 1. Vocês vão ler lá junto comigo. Aí, as maneiras que o inimigo tenta para parar a obra. Vamos lá? Capítulo 4, verso 1 e 2. Me acompanha na leitura, por favor. Isso, irmãos, o povo já tinha se levantado, já tinha começado a obra, as pessoas já tinham voltado. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver de todas as linhagens sacerdotais, de todas as pessoas, está narrado lá na história a quantidade de pessoas, as tribos, todo mundo que volta para trabalhar, aleluia. E quando começa a trabalhar, começa os levantes, porque assim, todo mundo que está trabalhando na obra de Deus vai se levantar para alguma situação para parar, porque o inimigo sabe que quando o projeto for concluído, a glória de Deus vai se manifestar no ambiente. Você lembra quando Salomão está construindo o templo? Aí ele vai fazer uma oração. Depois que ele faz essa oração, Deus vai falar com ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então abrirei as portas, as janelas do céu, derramarei. Irmãos, sabe o que Satanás fica furioso? É que ele tenta impedir o projeto, mas quem está fazendo uma grande obra não para por causa das artimanhas dele, por causa dos levantes dele. Ele tem a visão aberta e entende que quem chamou ele para uma grande obra, irmãos, ele não pode parar no meio do caminho. Então, olha as maneiras de Satanás, do nosso inimigo, para impedir a obra. O povo está trabalhando. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Ó, a epígrafe do texto diz: os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Versículo 1: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram assim a Zorobabel, chefe dos pais, e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Assar-Radom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Olha o que eu escrevi aqui: os samaritanos tentaram se introduzir junto com o povo de Israel. Primeira artimanha para tentar parar: deixa eu introduzir, deixa eu estar junto com eles, deixa eu ver como é que é a maneira que eles trabalham, deixa eu ver como é que é a metodologia deles, deixa eu ver como é que eles desenvolvem. Aí, uma vez que eles estão juntos, aleluia, eles começam a causar os problemas que nós vamos ver aqui na frente. Só que, aleluia, a Bíblia diz que Deus, ele não gosta de mistura. Quando Esdras, ele prepara o seu coração, e o coração fala de sentimentos, aleluia, Esdras, irmãos, ele está se preparando para uma obra, aleluia, mas ele entendia que ele sabia qual era a realidade do povo, que levou eles ao cativeiro,
porque ele já estava vendo a apostasia, mistura, então ele já sabia que quando ele chegasse lá, ele ia se deparar com essa situação de novo, porque o povo de Deus, ele é assim, ele aprende a palavra hoje, erra amanhã, aí vem para a igreja, aprende a palavra de novo, erra de novo, vem para a igreja, e é a graça de Deus sendo manifestada, dizendo assim: meu filho, tu pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas todas as vezes que tu cair, eu vou estender as minhas mãos para te levantar novamente. Aleluia, mas isso não implica dizer, irmãos, que a gente, aleluia, tem que permanecer no erro, permanecer no pecado. E quando Jesus, aleluia, vai ter aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ele vai dizer para ela no final da conversa: ó, vai, mas não peque mais. Mas se pecar, filhos, vocês têm um advogado. Hoje ele é advogado de defesa. Hoje ele está lá rogando ao Pai por nós, mas amanhã, oh glória, escatologicamente falando, no tempo futuro, ele vai ser o juiz, e ele vai ser o justo juiz. A sua justiça, irmão, não vai ter erro, vai ser uma verdade absoluta. Ninguém vai poder dizer assim: eu não fiz porque eu não sabia, eu não acertei porque ninguém me falou que isso aqui era errado. Aleluia, porque a verdade vai estar diante de nós. O justo juiz, ele vai julgar com a sua reta justiça. Então, as pessoas, a primeira coisa que eles tentam fazer: deixa eu entrar com eles. Aí de tarde eu estava ouvindo o presbítero Josué falando aqui que o louvor hoje já não é mais cristocêntrico, é antropocêntrico. Que é aquele louvor que é dado para o homem, que exalta o homem, que enaltece o homem, sabe, que coloca o homem lá no pedestal, que coloca o homem lá nas alturas. Aleluia. E sabe o que é isso, irmãos? É o inimigo que está sendo introduzido, ele está entrando. Aleluia. Eu vi o Josué dizendo aqui, aleluia, o presbítero Josué dizendo aqui, aleluia, a respeito de uma igreja que uma pessoa profetizava 7 anos e todos os anos ela profetizava e ninguém sabia que quem estava falando na boca dela era Satanás. Até que alguém teve um discernimento, uma visão espiritual e foi lá e expulsou aquele demônio. É isso que o diabo tem feito, irmãos. Ele tem se introduzido no meio de nós. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, ele tem causado arruaça no meio do povo. E sabe o que isso implica dizer? Parar a obra. Então a primeira artimanha dele: deixa eu me introduzir, deixa eu ver como é que funciona o negócio, deixa eu ver como é que está ali o mistério, deixa eu ver se o povo se ama mesmo, deixa eu ver se o povo se tolera mesmo, se o povo perdoa mesmo. Aí ele entra, observa. Só que nesse caso aqui, a primeira tentativa dele foi frustrada, porque, aleluia, o homem falou assim: não, aqui não, vocês ficam para lá e a gente vai edificar os nossos muros, aqui não tem mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pensa que ele vai parar? Quando ele te dá o primeiro ataque, ele vai pegar você forte, ele vai pegar você orando, vai pegar você jejuando, buscando a presença de Deus. Aleluia. Ele vai sair cabisbaixo, decepcionado, dizendo para os outros: demônio, foi dessa vez, mas não tem problema não, eu vou continuar tentando, daqui a pouco eu volto lá. Aí a segunda volta deles, capítulo 4, versículo 4, lê comigo aí. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Ou seja, se eles não estão deixando eu entrar, deixa eu usar aqui uma situação aqui, deixa eu trazer inquietação, deixa eu trazer uma perturbação, deixa eu limitar os recursos, porque quando estava com Ciro, a Bíblia diz, irmãos, que Ciro enviava todas as providências que eles precisavam. Ele não tinha fome, não tinha necessidade de nada. Só que aqui agora, nesse momento aqui de Artaxerxes, a Bíblia diz, irmãos, que o povo agora desfalecia as mãos das pessoas que queriam trabalhar. Aleluia. E essa é uma das artimanhas do diabo. Aleluia. Quando ele não faz, ele também não quer que o outro faça. Quando ele não mete a mão, ele fica insatisfeito com quem chega e coloca a mão. Para quê? Para parar a obra de Deus. Então, a primeira artimanha foi frustrada. A segunda, ele tentou, mas também não obteve êxito. E ele não para. Vamos para a terceira tentativa dele? Eu prometo que eu vou concluir isso aqui antes de 9h25, para a gente não ir para casa depois do horário. A terceira
ação do inimigo para tentar parar a obra. Capítulo 4, verso de número 5. Então ele já tentou se introduzir, ele já tentou agora debilitar as mãos. Agora olha no verso 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Aí olha o que eu coloquei aqui, capítulo 4, verso 5. Agora vamos mudar a estratégia, vamos formar um grupo, vamos fazer um motim, vamos levantar aqui um grupo de oposição, porque se eu sozinho não estou tendo voz, deixa eu reunir uma galera aqui para vir junto comigo, para potenciar o negócio, porque, aleluia, só um falando às vezes fica raso, mas quando vem, aleluia, um monte de fala, o negócio toma proporção, toma força. Aí olha o que o diabo faz, na terceira estratégia dele. Vamos reunir, capítulo 4, verso 5. Alugaram contra eles conselheiros. Irmãos, a Bíblia diz que sobre Daniel tinha um espírito tão maravilhoso. Aleluia, que as pessoas não podendo com a ciência, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, fizeram a mesma coisa. Começaram a reunir pessoas, aleluia, para dizer que Daniel era um blasfemo, que Daniel era mentiroso, que Daniel errava, aleluia, por causa da sabedoria, da unção de Deus que estava sobre a vida de Daniel. Irmãos, eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, irmão, você está fazendo uma grande obra e você não pode dar legalidade para o inimigo parar a obra que Deus está usando você para fazer. Sobre a tua vida tem um espírito de excelência, mas não, irmão, não esmoreça. O inimigo vai tentar todas as vezes para você parar, e o momento que tu para, o momento que você, aleluia, larga a mão, é o momento que ele avança. E hoje eu estava falando isso com Deus, eu falando com Deus a respeito de algumas coisas que aconteceram na igreja, aleluia, das formas que Deus, de que o inimigo trabalha. Eu falando para Deus, eu falei: Senhor, eu sei o que foi isso. Foram as madrugadas que o Senhor me acordou, mas eu estava tão cansado, Senhor. Eu estava tão cansado que eu priorizei os meus sonhos. Irmãos, enquanto Deus desperta a gente para a gente orar, para a gente buscar, e a gente prioriza por aquilo que, aleluia, é nosso, é conveniente para nós, é o momento em que o inimigo avança, é o momento em que o inimigo ganha força. Então, aleluia, se ele tem te despertado, irmão, para fazer uma obra, irmão, não deixe de orar, porque ele vai investir contra você. Ele vai tentar te parar. Então a terceira tentativa dele de parar o povo foi essa. Foi que, aleluia, o povo fizesse um grupo, um motim, reuniu uma galera para tentar impedir o crescimento, para tentar impedir com que a obra de Deus fosse feita. Não para por aí não, tem mais. Capítulo 4, versos 6, 7, 8, 9 e 10. Não satisfeito de reunir o grupo para tentar ganhar voz, agora no capítulo 4, versos 6, 7, 8 e 9. Olha o que vai dizer o texto. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabil e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Escreveram, pois, uns, ele falou isso tudo aqui. Vamos ver o teor da carta. Verso 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes me mandaram. Teus servos e homens daquém do rio em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os muros, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Olha o teor da carta. Se a gente não pôde com esses ataques todos, vamos inventar aqui uma fofoca? Vamos levantar aqui uma situação? Vamos dizer que esse povo é rebelde, que esse povo é malvado? Vamos dizer para o rei que esse povo não presta? Vamos dizer para o rei, aleluia, que esse povo não vale nada? Aí faz uma carta dizendo que o povo de Israel, irmãos, o povo de Israel
embora fosse realmente um povo errante, irmão, se fosse rebelde, Deus destrói, porque Deus, ele acaba, ele aniquila o rebelde. Quando, aleluia, o profeta Acã, ou melhor, o rebelde Acã, aleluia, ele está no meio do povo ali que eu falei para os irmãos, irmão, está pensando que Deus deu uma outra oportunidade para ele? Deus mandou matar ele, a casa dele, a família dele, de criança aos velhos. Deus acabou, Deus anulou. Aleluia, a linhagem de Acã acabou ali, porque Deus, ele odeia o rebelde. Então o povo de Israel não era rebelde, era um povo errante, vacilante, mas é rebelde e malvados nunca foi. Então agora eles vão usar mais uma artimanha. Deixa eu levantar uma fofoca aqui, porque fofoca paralisa o povo de Deus. Aí, irmãos, eu estou pregando aqui para quem é espiritual, para quem sabe que está fazendo uma grande obra que não pode parar. Aleluia, que essas artimanhas de Satanás, aleluia, vão tentar mesmo, aleluia, contra a tua vida para você desistir. Aleluia, porque quem está fazendo a obra de Deus é quem é atacado mesmo, quem é apedrejado mesmo. E o Senhor Jesus deixou um sermão lá em Mateus capítulo 5, eu amo isso aqui, e eu falo sempre: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, aleluia, vos disserem todo mal contra vós, inventar um monte de coisas. Sabe o que o Senhor Jesus fala pra gente? Que a gente é feliz, que a gente é bem-aventurado. Como é que entende isso? Que a vontade que dá de, aleluia, guerrear na força do braço, porque ninguém quer sair por baixo, ninguém quer empatar, ou melhor, ninguém quer perder, as pessoas só querem vencer ou querem empatar. Aí elas vão dizer assim: não, mas pelo menos eu vou justificar, eu vou dizer o que aconteceu, eu vou colocar os pratos na mesa, eu vou fazer, eu vou me justificar. Ninguém quer perder, mas para ganhar lá no céu tu tem que perder aqui na terra. Olha, é verdade, Deus. Eu falei para os irmãos que Deus confunde algumas coisas e na ótica dele é diferente da nossa. Irmão, para ganhar lá em cima tem que perder aqui, tem que se fazer de maluco. Paulo falou assim: José, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Tudo que era jeito que eu pegava as pessoas, eu me fazia da mesma maneira para mim conseguir entrar com o evangelho da verdade. É verdade, Deus. E às vezes, irmão, calar dói. Às vezes, irmão, ser injustiçado dói. Às vezes, irmão, ser caluniado dói. Mas é as marcas que tu está levando, aleluia, de Cristo na tua vida. Irmãos, eu falei aqui de características da identidade de Cristo: amor, bondade, longanimidade. São características que é particular de Cristo, e a gente precisa ser um imitador dele. Irmão, se a gente não levar um tapa e oferecer a outra face, se a gente não for convidado a caminhar uma milha e dizer eu caminho até duas, irmãos, a gente não tem evangelho pra gente, irmãos. A gente está na igreja passando tempo. A gente está na igreja para ser mais um espectador do culto. E culto, irmão, não é show, não é espetáculo. Não é culto, irmãos, é um ambiente de adoração ao Deus Supremo. Culto é um ambiente que a gente revê os nossos conceitos. Culto é onde a palavra, quando vem aos nossos corações, a gente sente a necessidade de mudar. Agora, se decidir permanecer da mesma maneira, irmão, o Senhor, quando encontra com Nicodemo, que Nicodemos era alguém que gostava muito de buscar Deus na surdina, para ninguém ver. Era um chefe, estava em evidência. Aí ele buscava Deus de noite para ninguém ver. O Senhor libera uma palavra para ele: Nicodemo, tem que nascer de novo. Tu não pode ser esse cara aí não, rapaz. Você precisa mudar teu comportamento, você precisa ser uma pessoa diferente. Então deixa eu te ensinar minha palavra, deixa eu te ensinar meus princípios, e através do que eu estou te ensinando, por favor, muda teus hábitos. Muda teus hábitos. Então, olha só, agora ele vai inventar uma fofoca. Meu Deus, isso aqui é terrível. Capítulo 4, verso 13, tem mais uma artimanha do diabo, lê lá comigo. Agora, saibam bem que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará as fazendas do seu rei. Os opositores da obra querem impedir para não perder seus benefícios. Eles não estão preocupados de fazer a obra, eles estão preocupados com a cadeira, está
preocupado com o status, está preocupado com a divisa, está preocupado com as vestimentas, irmãos. Aleluia, irmãos, o reino de Deus é muito mais do que isso, irmãos. Aleluia, o reino de Deus é inclusão. O reino de Deus tem espaço para todo mundo. Aleluia, então se o diabo está tentando, aleluia, levantar situações para dizer, está chegando para tomar meu lugar, está chegando para ser, aleluia, alguém que eu sou até agora, irmão, isso é artimanha do diabo. Se tem lugar para você, tem lugar para mim, tem lugar para ele, tem lugar para ela, tem lugar para todo mundo. O reino de Deus é inclusão. O ser humano que exclui as pessoas. E isso é uma artimanha do diabo também. Percebe-se que eu já falei aqui pelo menos 5 coisas que ele agiu para tentar parar a obra, para tentar impedir o povo de fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, por um período de tempo, eu vou parar aqui, tem mais coisa aqui, porque senão o tempo não vai dar não. Eu falei que vai acabar agora, eu não vou conseguir. Então, por um período de tempo, eles conseguem parar a obra. Só que daqui a pouco chega o reinado de Dário. E Dário, ele também vai fazer a leitura e ele vai entender que ele precisava abençoar o povo, para o povo fazer a obra de Deus. E através, irmãos, da palavra dos profetas Zacarias, do profeta Ageu, a Bíblia diz, irmãos, que Zorobabel ele vai se levantar agora e vai começar a obra junto com Jesua, vai recomeçar a obra que estava parado durante um tempo. E esse recomeçar, irmão, desta obra também vai ter mais levante, porque o diabo é assim. Aí quando começa a caminhar, ele vem para parar de novo. Aí o negócio funciona, aí tu fala assim, opa, agora sim, agora vai. Aí ele entra com a situação de novo para paralisar novamente. Mas todas as vezes que ele tentar parar, tem um Deus que é o dono da obra. Aleluia, esse Deus que tem dado ordem ao meu e teu respeito, irmãos, ele vai nos garantir até a conclusão desta obra. Então eles estão lá reconstruindo o templo, trabalhando, né? Eles voltam lá a trabalhar. Aí eu vou chegar aqui aonde eu falei para os irmãos. O versículo que eu quero me ater é o capítulo 7, versículo 10, para mim poder concluir essa passagem aqui. Eu vou pregar agora aqui que Deus colocou no meu coração. Eu fiz uma introdução, falei para os irmãos aqui as maneiras de Satanás agir para parar a obra. Mas quando tem alguém, irmão, que está determinado, quando tem alguém que está envolvido com o reino, irmão, não tem nada que pare ela. Não tem nada que pare ela. Olha só o que Esdras ele vai fazer. Irmãos, o povo já tinha voltado. Agora Esdras vai colocar no seu coração. A Bíblia diz assim, olha, porque Esdras tinha preparado o seu coração. Como eu falei para os irmãos, ele já sabia o que ele ia encontrar lá. Apostasia, mistura, prostituição. Ele precisava ter algo de Deus para ele poder passar para aquele povo. E eu quero dizer para você, irmão, que está fazendo uma grande obra, cuide dos seus sentimentos. Tem muita gente querendo curar pessoas feridas. Tem muitas pessoas colocando a mão na obra para fazer, mas com seu emocional abalado. Aleluia. Quando as guerras se levantam, quando o inimigo usa situações, elas não conseguem dar final da obra, dar cabo na obra que começou. Então eu quero dizer para você, faça como Esdras, cuide dos seus sentimentos. Sua parte emocional precisa estar tão bem quanto a sua parte física e espiritual. Você precisa ter suas situações bem resolvidas. Não pode ter rancor, ressentimento, mágoa, falta de perdão, sabe, desunião. Não pode ter. Você precisa estar bem resolvido para colocar a mão e entender que você começou e você vai terminar na força do teu Deus que te chamou para fazer esta obra. Então Esdras, ele é alguém que coloca no seu coração, ele trata do seu coração, aí ele primeiro ele vai buscar a lei de Deus. Olha só, presta atenção nisso aqui que eu vou fazer só algumas aplicações aqui para me poder encerrar. Aqui é onde eu quero pregar esta palavra nessa noite. Ele foi buscar para cumprir e para ensinar. Aí sabe o que Deus falou comigo aqui? Que existe pelo menos 4 pessoas dentro desse versículo aqui. A primeira eu escrevi. Eu falei para os irmãos que ia ficar bem alienado assim que eu escrevi. A primeira a que busca, mas não cumpre e nem ensina. Sabe que grupo de pessoas são esses?
Os religiosos. Que gostam do culto. Como é bom ir para a igreja, curtir um domingo de adoração. O José canta tão bem. Quando ele canta, faz... vai um negócio lá dentro do meu coração, a minha alma se alegra. Aleluia. Mas ele até busca, mas ele não quer cumprir e nem quer ensinar ninguém. São os religiosos. Segundo, é aquele que busca, não cumpre, mas quer ensinar. Sabe que grupo é esse? O hipócrita. Ele vem para a igreja, busca, não quer cumprir nada do que está sendo falado, mas quando vê alguém errado, você está errado. Hipócrita. Está dentro dessa mensagem aqui que eu estou pregando para os irmãos. Terceiro, o que busca, cumpre, mas não quer ensinar. Que grupo é esse, pastor? Os egoístas. Parece que Jesus é só o Jesus dele, é só o Jesus dela. Não fala de Jesus para ninguém, mas vem para a igreja, recebe os ensinamentos dele, cumpre tudo, mas não quer ser um missionário, uma missionária de Jesus para falar para quem está sofrendo lá fora, para quem está no crack, na cocaína, para quem está na bebedice, para quem está na prostituição, dizer assim: esse Jesus que me ensinou, esse Jesus está me fazendo cumprir, ele também quer te ajudar, você a aprender e cumprir as palavras dele. Egoísmo. E o quarto, eu encerro aqui nesta noite, é o Esdras. É aquele que busca, aquele que cumpre e aquele que ensina a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta aqui nessa noite. Ela não quer calar, ela ficou martelando na minha mente, no meu coração a semana toda. Quem você é dentro desse grupo? Você é o religioso? Você é o hipócrita? Você é o egoísta? Ou você é o servo fiel? Porque o quarto, ele é o servo fiel. Esdras, ele se levanta com uma responsabilidade, mas ele diz assim: primeiro eu tenho que buscar, eu tenho que viver, e para mim poder ensinar. Então, irmãos, faça uma reflexão da tua vida. Eu não estou aqui para condenação de ninguém, julgar ninguém. Eu falo para os irmãos, embora eu seja pastor, sou pecador como todos vocês. Eu me arrependo do pó e na cinza. Eu estava indo para casa agora, irmão, só Deus sabe. As lágrimas descendo, falando para Deus: isso é culpa minha, Senhor. Foi eu que errei. Eu já falei para os irmãos, quando era para mim estar nos montes, quando era para mim estar orando, quando era para mim estar jejuando, buscando, eu guardei minhas armaduras, eu guardei minhas ferramentas. Eu falei: Deus, agora está tranquilo, o negócio está bom. Irmãos, e é nesse descuido de que o negócio está bom, agora está tranquilo, aleluia, que o inimigo, irmãos, ele vem, aleluia, para ferir, para matar, para destruir, para acabar com tudo. Então não baixa a tua guarda, tu está em guerra com o adversário da tua alma, e ele vai tentar de tudo para parar a obra que Deus começou na tua vida. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Faça como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. A gente não pode parar. Quem confiou a responsabilidade na minha e na tua vida, irmãos, está esperando o resultado. A Bíblia diz a respeito da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, se não me falha a memória. A Bíblia diz que a um ele deu um, a outro ele deu dois, e ele foi dando, distribuindo talentos. Mas um dia ele volta para pedir conta. E a Bíblia fala a respeito de um servo mau e negligente, que pegou aquilo que não era seu, escondeu, enterrou. Com tudo que temos, tudo que somos não é nosso. Deixa eu te lembrar isso aqui é tudo passageiro, você é de Deus, a gente vai ter que prestar conta, os filhos não são nossos, esse corpo não é nosso. Aleluia, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Você não pode fazer o que quer, porque não é teu, é de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, em nome do Senhor Jesus, faça uma reflexão nesta noite, que foi isso que Deus colocou no meu coração. Quem você é nesse grupo? E se tu estiver no grupo dos três de cima, irmão, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração nessa noite. Eu falei que ninguém aqui, que eu ia ser diferente. Graças a Deus que ninguém está pulando, está emocionado. Ninguém está, sabe? Mas está fazendo a reflexão, está pensando, está olhando para dentro de si e está dizendo assim: eu acho que eu sou religioso.
Acho que eu sou egoísta. Acho que eu sou mó hipócrita. Pensando bem, estou batendo ali no servo fiel. Você recebe essa palavra no teu coração nessa noite? Recebe mesmo no teu coração nessa noite? Porque se tu receber, irmãos, só mesmo de boca para fora, irmão, essa palavra não vai ter valia nenhuma. Mas se você decidir deixar essa palavra entrar no teu coração, irmãos, aleluia, teu bairro vai ficar pequeno para receber a glória de Deus que Ele vai manifestar na tua vida. Ali uma vez eu ouvi o pastor Marco Feliciano pregando, ele estava falando disso, ele falou: irmão, você acredita que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela pode mudar a situação de um país? Aí, eu acredito. Tá, irmão, então, vamos lá. Você acredita que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela pode mudar a situação de um estado? Eu acredito. Aí ele falou: então vai doer. Recebe aí, que foi você que falou. Então, irmãos, por que tu não consegue mudar a situação nem da tua rua? Por que tu não consegue mudar a situação nem da tua vizinhança? É reflexivo, né? Aplaude ao Senhor, amém? Eu agradeço aqui a minha palavra, em nome do Senhor Jesus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Final dessa história, irmãos, vai ficar para uma outra situação. Final lindo, maravilhoso. Aleluia, tempo construído. Como é bom andar lá no tempo, né? Como é bom. Louvar a Deus. Irmãos, muito feliz aqui pela presença do Carlinhos. Carlinhos, volte outras vezes, tá? Ele tem um carinho de admiração pelo Carlinhos. Carlinhos sempre respeitador. Amém? Sempre me tratou muito bem. Somos amigos ali, colega de trabalho, meu cliente. Amém? Mas está aí, adorando a Deus. Roseli, obrigado. Menininha, né? Aleluia. Roseli, chama ele de melequinho, ó. Misericórdia. Amém? Pequenininho, fogo puro. Menino de Deus. Foi ele que gente, tá? Foi ele que motivou? Viu? Jesus é maravilhoso. Amém? Irmãos, quero saber se tem alguém para Cristo aqui nessa noite, se tem alguém que quer confessar o Senhor como Senhor em Salvador. Se não, amém? Seja louvado seja Deus. Irmãos, eu estou muito feliz porque o louvor foi diferente, a escola dominical foi diferente, né? Eu falei para Deus no domingo, eu fui visitar uma igreja lá em Cabo Frio, pastor. Falei com a minha família assim: fica quietinha, só fala só o nome. Aí eles: vocês são da onde? Nós somos do Rio. Acho que já pensaram que a gente era de lá, né? Já está passeando, somos do Rio. Como é que é seu nome? Estou falando de tal. Mas Jesus, não deixa de perguntar nada, não pergunta nada, só deu o nome, a moça anotou, muito gentil, né? Os cartazes na porta. Igreja, quase 300 pessoas, que no Ministério de Louvor tinha umas 50 pessoas. Muita gente. Igreja enorme, muita gente. E o pastor começou a rodear a igreja para lá e para cá, rodear para lá e para cá, para lá e para cá. Irmão, aquele pastor foi parar no pé do meu ouvido. Falei: Jesus, tanta gente, eu vim lá do Rio para ser conhecido aqui, mas o Senhor me achou. Uma criança me falou coisas no meu ouvido ali, irmão, que só eu e Deus sabia. E quando terminou aquele culto ali, aquele irmão me chamou. Caramba, Deus é maravilhoso. Aquele irmão me chamou e falou assim: eu quero chamar o pastor Roberto para orar. Eu falei: Jesus, eu fiquei quietíssimo, eu falei que eu não ia falar nada para ninguém, sentei aqui no meu cantinho com a minha família, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu fui lá na frente, irmão, fiz uma oração. Aquele irmão falou: pastor, manteve contato comigo, tenente da polícia militar. Aquele homem falou para mim assim: quando eu estiver em Cabo Frio, me fala que eu vou marcar para o senhor pregar aqui na minha igreja. Eu falei: Jesus, que isso, Senhor, que o Senhor faz? Mas Deus é maravilhoso, amém? Ele tenta se esconder. Eu falei: Jesus, fala comigo aqui, Senhor, que hoje é domingo, não dá para crente ficar em casa domingo, irmão. Sente falta. Eu falei: o culto parou quinta-feira, só ia voltar na outra quinta, 7 dias eu me sinto afastado. Desviado não, desviado é o feliz do demônio, do diabo. Mas, irmão, é um vazio tão grande, eu me sinto afastado de Cristo. Eu sentei lá naquela pousada, irmão, que pousada gostosa, uma paz, mato para tudo que é lado, um silêncio. Falei: Jesus, é aqui que vai falar comigo. Botei minha Bíblia lá, irmão, pela madrugada, Jesus foi trabalhando, foi falando coisa maravilhosa. Aí fui para a igreja, Jesus falou mais ainda, amém? Por isso que eu motivei os irmãos, falei: irmão, busca Deus, não fica sem buscar Deus não, porque senão tu vai ver carnaval. Senão, teve um grupo aí, irmão, chega, que é bola de neve, bola de fogo, bola de não sei o que, né? Que é os fulhões de Jesus, dessa barra, fascista, porta-bandeira, tudo lá para adorar Jesus.
Irmão, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não se comparte com pecado. Com Deus é santidade. Louvor para Jesus é na igreja. Não é em grupo, em bola de fogo, bola de neve, né? Não, em grupo. A adoração para Deus é no santuário, no templo, onde Ele faz a habitação. Amém? Quero agradecer a Deus aqui, chamar a missionária Carmen. Vem cá, Carmen. Em nome do Senhor Jesus, nossa secretária, vai passar os anúncios da semana. Só da igreja capaz do Senhor, amém? Amém? Primeiro quero agradecer as pessoas que colaboraram com a cesta, né? Tu vê cada um trazendo um monte que ficou para a honra e glória do nome do nosso Deus. Terça-feira nós temos nosso culto aqui de libertação, às 19 horas. Quinta-feira é o nosso culto da família. E sábado pela manhã, consagração, igreja. Tem sido uma bênção. Quem não vem está deixando de ganhar. Foi uma bênção. Deus trabalhou muito aqui na consagração. E quero avisar que no segundo sábado do mês de março, eu acho que é dia 17, não é? Que dia é você? Dia 16 de março, nós vamos ter a nossa tarde das delícias novamente, né? É o segundo sábado do mês, sempre o segundo sábado do mês. Não tivemos que foi carnaval, que foi dia 10, né? Foi essa festa aí. Mas agora em março, novamente, nós vamos voltar com a tarde das delícias. Será no segundo sábado. Amém? Tem ensaio? Terça-feira, ensaio das varoas aqui, em nome de Jesus, 18 horas. Você agradecer a oportunidade em nome de Jesus. É a reunião amanhã. Amanhã tem reunião, tá, irmãos? Todos os irmãos não faltem. Tá? Nós entre alguns assuntos que nós vamos tratar, vamos falar da festividade da igreja, tá? Que já vai ser mês que vem, tá bem em cima, a gente vai tratar algumas coisas aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu falei com a minha esposa, eu vou me sacrificar, né, para colocar mais uma pessoa lá na loja, porque chega a época de férias, né? E como eu estava cobrindo lá, eu falei, então vai ser mais um salário, porque além do salário ainda tem um terço, né? Então aumenta bastante a dispensa. Mas eu falei que eu vou me sacrificar, vou colocar mais uma pessoa lá para eu poder estar aqui na programação, que assisti muita falta da consagração. Sábado eu estou tendo que trabalhar, né? A Marta está na mesa, então eu poderia botar a Marta de novo para trabalhar no sábado, tirar ela da mesa e eu vi, né? Mas aí eu vou tratar de outra forma para não prejudicar a obra de Deus, tá bom? Para mim poder estar com as irmãs, sempre foi edificante receber muito aqui na consagração e estou sentindo falta. Amém? Vou contratar uma pessoa para botar lá essa semana, para poder cobrir esse espaço e eu ficar mais desprendido, né? Porque o propósito de Deus é esse. Se Deus me deu aquela padaria, me deu a oportunidade de ter as funcionárias abençoadas que eu tenho lá, é para Ele me deixar solto. Amém? Para me deixar solto. Porque não é sempre assim, pastor, me socorre aqui, me ajuda ali. Eu estou sempre dando atenção a todo mundo na medida do possível, né? Que a gente também vive na correria da nossa família. Mas a gente tenta atender todo mundo e agora está complicado mesmo. Amém? Mas Jesus vai descomplicar esse negócio. Amém? Vamos agradecer a Deus. Nós já passamos aqui 10 minutos aqui do horário. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus, quem puder esteja aqui conosco amanhã. Quem puder não, faça questão que os irmãos estejam, tá? Para a gente tratar dos assuntos da igreja. Amém? Também quero dizer aos irmãos que, graças a Deus, irmão, esse buraco vai ser fechado amanhã. Né? Esse buraco aí está aberto, irmão, porque nas chuvas estava descendo a água de cachoeira aqui. O inimigo tentou de todas as formas queimar os aparelhos, aqueles 2 teclados que estavam ali ficavam encharcados de água. Não chorei tanto. Falei, Jesus, os utensílios da tua casa, mas Deus foi tão bom que não deixou nenhum queimar. Ficou uma semana desmontado, secando, os irmãos ficaram no secador. Amém? Está aberto ali porque descia muita água. Aí contratamos um pedreiro, fez um trabalho bom, porque essa semana choveu bem. Caiu uma chuva forte, eu falei, vou correr lá na igreja para ver se ele fez um trabalho legal. Cheguei aqui, né, pastor? Chegamos aqui, não tinha nada, tudo sequinho. Falei, Jesus, benção. Mas José amanhã vai colocar aquele PVC ali, vai acertar ali, daqui a pouco a gente vai para a parte de lá. Amém? Você vai colocar aqui, né? Você e ele. Já falou que o Senhor vai ajudar ele. Amém? Irmão, Deus abençoe a tua vida, viu, Sheila? Obrigado mais uma vez pela presença. Carlinhos, um abraço. Tá? Em nome do Senhor Jesus, nossa irmã Roseli, obrigado, os filhos, a igreja, amém. Estou sentindo falta de algumas pessoas. A Raíssa, eu vi a Raíssa aqui hoje, né? Os filhos do pastor Leandro, a esposa, o que mais? A nossa irmã Rosângela também não tem vindo, né? Sentindo falta dela. Me lembra aí, irmão, me ajuda aí. Quem senta do teu lado aí?
Raíssa Família. Amém? Vamos orar pelo término. Senhor Deus, te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Senhor, te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Ó Deus, que esse alimento que o Senhor nos proporcionou aqui hoje, Senhor, desde o início, ó Pai, Senhor, abrindo, Senhor, essa tarde, Senhor, com palavras, Senhor, ensinamentos, até agora, Senhor, o final deste culto, foi muita coisa que o Senhor falou conosco. Senhor, Pai, que a gente guarde essas palavras no nosso coração